Versículo 10. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Eu vou ler com vocês, para a gente ler bem pausado e entender o que a gente está lendo. E eu vou esperar todo mundo achar, né? Para ninguém se perder. Filipenses capítulo 4. Quem tiver do lado aí e alguém tiver uma dificuldade, aí você vai e ajuda. No final a gente vai dar tudo certo. Porque no céu, irmão, ninguém vai chegar na frente do outro. No céu você só vê fila aqui embaixo, porque no céu não existe fila. Ninguém pega ficha no céu. A porta é estreita para começar, o caminho é estreito para caminhar, mas quando chegar lá no céu, todo mundo vai chegar por igual. Amém. Quem foi, até João Batista que saiu daqui sem cabeça, lá chegou com cabeça, com pé, com braço, com tudo. Aqui é que tem esse negócio, né, de fila, dessas coisas, mas no céu não tem essas coisas não. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, a gente pegou aqui a gente leu esse texto, mas o versículo chave é o versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo a gente conhece de cor e salteado, até porque é uma frase muito simples e a gente repete ela, né? Só que essa frase ela foi tomada pelo pessoal aí da teologia da falsa prosperidade como se fosse um grito de guerra, né? E às vezes a gente pronuncia sem saber o que está dizendo. Pronuncia sem saber o que está dizendo, porque ela fora do contexto, ela cabe muita coisa aí, né? E muitas das vezes, a maioria das vezes que ela é usada como está no título da lição. Tudo posso naquele que me fortalece.
do jeito que está aqui, tudo posso naquele que me fortalece, só existe na versão atualizada da Bíblia. Todas as outras versões está daquela forma, posso todas as coisas, que é uma coisa mais, que está mais ligada ao contexto da lição. E até eu vou dar razão ao nosso irmão Tagino, que eu estava olhando na Bíblia da linguagem de hoje, que eu não gosto muito da versão dela, mas eu tenho que dar o braço a torcer. Realmente o versículo 13 diz assim, que com a força que Cristo me dá, eu posso suportar toda e qualquer situação. É assim que diz. E é esse o contexto, né? Porque quando a gente repete o versículo, graças a Deus, seja bem-vinda, pode entrar, meu filho, pode entrar, em nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente repete esse versículo solto, tudo posso, dessa forma, tudo posso, parece que dá um sentido que a gente tem superpoderes, que em Cristo o ser humano vira um super-homem, né? Vira um He-Man, um Jaspion. E não é isso. Quando a gente lê o contexto, aí a gente começa a entender que Paulo era tão frágil, mas era tão fraco, mas que com a força, com o fortalecimento de Cristo, ele conseguia passar por todas as situações da vida. Se você ver no versículo 12, ele diz assim: eu sei estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então era nesse sentido que Paulo falava. Quando ele diz, eu me contento, eu sei me contentar. Os irmãos não confundam essa palavra contentar com comodismo. Isso não tem nada a ver. Paulo não era acomodado. Até porque, se você prestar atenção na história de Paulo, você vai ver que a igreja que Paulo aceitou receber oferta foi essa igreja aqui dos Filipenses, que era uma daquelas igrejas pobres que a gente falou foi no terceiro sábado, que era uma igreja pobre da Macedônia. Foi essa igreja, a primeira igreja que ajudou Paulo. Paulo fez questão de não aceitar a oferta da igreja rica, que era a igreja de Corinto. E boa parte do ministério de Paulo trabalhou com as próprias mãos, como fabricante de tendas. Não porque ele não tivesse direito, porque o próprio diz, ele diz, aqueles que vivem do altar, aqueles que vivem do altar são participantes da oferta. Mas muitas das vezes Paulo se recusou a receber as ofertas para não dar ocasião àqueles que falavam mal dele. Entendeu? Então, por isso que Paulo diz, Paulo não era um ser humano acomodado, porque muitas das vezes a pessoa confunde o contentamento com o comodismo. E aí o próprio Paulo disse aos de Tessalônica: se existe algum irmão entre vós que não quer trabalhar, que também não coma. Porque a gente sabe que tem muitos irmãos aí que não gostam de trabalhar, e é outra história. Aí esses não podem dizer que sabem estar contentes com algo. Não tem como. Porque para primeiro ele poder dizer que pode com todas as coisas, ele vai dizer que pode trabalhar, né? Eu posso primeiro trabalhar para poder dizer isso aqui. Porque Paulo disse, porque ele tinha como falar isso. Então o contentamento de Paulo, quando Paulo falava, era o seguinte: ele está querendo dizer que ele conseguia sentir prazer e alegria, mesmo quando ele não tinha nada.
Está entendendo? Ou seja, ele estava instruído, ele estava educado na alma dele a saber viver os dias bons e os dias maus. Então, você poderia colocar Paulo para ser chefe gerente do Banco do Brasil, que Paulo não ia se abestalhar. Não ia ficar idiotado, como muita gente fica. Como também Paulo poderia estar varrendo a rua. Era a mesma coisa para ele. Dentro dele não mudava nada. Ô irmãos, eu vou dizer a vocês, tem gente que é tão humilde, mas quando recebe determinada coisa assim, qualquer carro na igreja, já fica abestalhado. Abestalhado. Eu não estou falando, não é no sentido de insulto. Eu estou falando que a pessoa se abestalha com a coisa. Fica bobo. E já pensa que é alguma coisa. É por isso que Paulo disse que não se colocasse a mão sobre pessoas neófitas, porque não estava preparado para aquela situação. Está entendendo? Ou seja, Paulo poderia ser o que fosse, galgar o cargo que fosse, era a mesma coisa. Como também não ser nada, não mudava nada dentro dele. Agora, por que ele podia dizer isso? Aí agora a gente vai entender. Vocês vão abrir em Filipenses. Na própria carta ele deu as 3 razões porque ele podia se contentar. Sabia se contentar com isso. Veja só. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3. A partir do versículo 2. Do 2 até o 9. Quem achou? Pode ler aí para mim, por favor. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado por 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, segundo ser perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, o qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vocês entenderam? Veja só. Por que Paulo poderia dizer que se contentava com toda e qualquer situação? Primeiro porque ele estava dizendo para os filipenses: quando os mestres da religião, os mestres judeus chegarem para vocês
e disserem que vocês têm que se circuncidar para ser salvo e que não basta a fé, me mostre como exemplo para eles. Porque eles não chegavam nem a meus pés, nem a minha sombra quando eu era religioso. Eles são religiosos por aparência, porque querem gloriar-se em cima de vocês. Mas eu, na minha época, antes de conhecer a Jesus, não tinha quem ganhasse de mim em termos de farisaísmo. Então quando alguém chegar para vocês aí e dizer, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que guardar a Páscoa, vocês têm que fazer todos os rudimentos da lei, me mostre como exemplo para eles. Porque eles, quando eu era fariseu, nem pisavam no meu rastro. Na minha época não existia um camarada mais fervoroso, mais religioso. Eu tinha prestígio com sumo sacerdote, eu tinha prestígio com rabino, eu fui criado aos pés de Gamaliel, era cotado até para ser um dos substitutos e fatalmente iria ser um dos substitutos deles. Tenho todas as marcas na minha carne, toda a documentação que eles pedirem, eu tenho. Mas uma coisa que aconteceu comigo e não aconteceu com eles, foi que enquanto eu estava com a documentação, com a autorização para pegar os crentes de Damasco, Jesus agiu comigo como o carro da Polícia Federal e me interceptou no meio da estrada. Jesus veio como policial rodoviário, me interceptou. Atravessou no meu caminho. Glória ao nome de Jesus. Eu dou graças a Deus, porque muitos de nós veio dessa forma. Estávamos assim, com todo fervor, com todo fogo lá no mundo. Ninguém ganhava da gente, mas de repente Deus colocou o carro dele no meio da nossa estrada e interceptou, fechou e disse, daqui você não passa. Blitz. Cuidado que a blitz de Jeová está por aí. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Se o pessoal aqui for contar a história da vida deles, mas não, eu tenho que dizer, não, Jesus não veio, não foi blitz, não, veio, foi a corporação toda. Imagina, tu já quase para ser consagrado, a substituto de Gamaliel. Tu que entrava nas sinagogas e quando tu pisava o teu pé nas sinagogas, tu era reverenciado. Quando tu andava na rua, todo judeu baixava a cabeça e dizia, lá vai, aquele jovem tem futuro. O jovem Paulo tem futuro. Será um grande mestre da nossa religião. Saulo, né? Saulo, o jovem Saulo, que era o nome hebraico dele. Mas Paulo disse, no dia que eu me encontrei com o carro da Polícia Rodoviária Federal do céu, e aquela voz disse, Saulo, Saulo, tu tá chovendo no molhado, tu tá perseguindo o que não se pode perseguir, tu tá perseguindo o que mesmo tu procuras. É a busca do homem por Deus. E tu tá perseguindo a mim. Dura para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, eu fiz como pescador, Paulo.
balançava, ia para lá e para cá dentro do oceano, achando que era pelo caminho da religião, mas de repente, Paulo, tu sentiu a força do meu anzol e agora tu não pode soltar, Paulo. Não existe esforço próprio que possa te salvar, Paulo. Agora tu vem, mesmo sem tu querer tu vem, mesmo sem tu querer tu vem. Acabou, Paulo, para você. Acabou. E agora Paulo diz: eu que era reverenciado, eu que era, todo mundo na religião batia nas minhas costas. Agora quando eu chego na sinagoga, eu sou expulso. Eu sou expulso. Quando os judeus querem se aproximar, mas não se aproxime dele não. Aquilo é uma ovelha negra. Aquilo é uma ovelha negra. Não se aproxime dele. Mas não tem nada não. Eu reputei isso tudo como esterco. Vocês sabem o que é esterco? Eu não vou falar na linguagem correta, mas vocês sabem o que é. Na linguagem melhor, adubo. Todo aquele prestígio da religião, Edmundo, quando ele trocou por Cristo, virou adubo. Toda a possibilidade de receber uma carteirinha como rabino em Israel, quando ele se encontrou com Cristo, virou adubo. Nós só seremos salvos de verdade, crentes de verdade, de Jesus de verdade, quando a gente começar a rejeitar as ofertas que nos oferecem, não lá no mundo, é aqui dentro. Quando a gente começar a rejeitar os pratos de lentilha, não é de Ismael, não, é de Jacó que está aqui dentro. Aí sim a gente vai ser de Jesus de verdade. De Jesus de verdade. Porque o nosso meio está contaminado dos homens da circuncisão, dos homens da religião, dos da sinagoga, daqueles que querem ser saudáveis na praça, nas ruas, querem receber os elogios dos homens. Mas a gente só vai ser de Jesus de verdade se a gente se encontrar com o agente da Federal do Céu. Glória ao nome de Jesus. Quando ele interceptar o nosso caminho e dizer: a partir de hoje você vai descer por um cesto, por cima do muro. Glória ao nome de Jesus. Você vai ter que andar assim, porque Jesus foi assim. E assim como é o mestre, será o discípulo. Tem que romper, senão não vai. Luta, porque a gente é acostumado com aquele ambiente da hipocrisia, de eu te odeio, mas pela frente eu te amo, onde as coisas se fazem vista grossa para não machucar. Quando o evangelho vai na ferida, não é para matar, é para sarar. Imagina tu receber um queimou nos lábios, como Isaías recebeu, é? Tu come uma comida quente, tu já não aguenta.
Imagina a brasa viva tirada do altar de Deus e tocar nos teus lábios. Mas Deus faz, se for preciso Ele faz. Glória ao nome de Jesus. Se for preciso, Ele faz a cirurgia sem anestesia. Mas se for para salvar você, Ele faz. Saulo teve que passar 3 dias cego para poder os olhos espirituais dele serem abertos. Então essa é a primeira razão porque Paulo podia dizer que se contentava. Agora vamos ver a segunda. Capítulo 2. A gente vai assim, voltando. Filipenses capítulo 2. E o versículo versículo 4 até o 11. Quem achou pode ler. Versículo 4 até o 11. Quem achou pode ler. E hoje também em Cristo Jesus, que seja o nome de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, de morte de cruz. Até o 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha como ele começa. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, ele está dizendo, sempre quando você agir, você vai agir pensando no outro. Não tem aquela história da direção defensiva? Que você tem que dirigir pelos outros? De que você não pode, né, agir porque tem a razão. Porque se você for andar assim, você mata os outros e você também. Não é uma coisa tão simples. Mas Paulo disse que em vocês haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque a nossa natureza, ela tem a vocação para ser parecida com a de Lúcifer, que no dia que olhou para ele e viu as pedras brilhando, disse: esse negócio de ser querubim perdeu a graça. Quando ser querubim não basta, eu vou colocar o meu trono, não é igual a Deus não, vai ser muito mais alto do que ele. Eu vou, olha, quem estava embaixo estava querendo subir mais do que Deus. Usurpar. Só que Jesus, sendo Filho eterno do Deus Altíssimo, do Deus Pai, sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Ele, mas a si mesmo se humilhou.
A Bíblia diz que ele desceu. Nós somos educados, meus irmãos, nas nossas escolas. Nós somos educados através dos meios de comunicação a subir, a subir, a subir. E o céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite. Só tirar 10, 9,9 é sinal de fraqueza. Choro é sinal de fraqueza. Mostrar algum sentimento de humanidade em relação ao outro dentro de uma empresa é sinal de fraqueza. Mas, aleluia, mas quando a gente começa a entrar pelo caminho do Evangelho, a gente começa a aprender com Jesus, que estava no palácio, que era dono do palácio. Glória ao nome de Jesus, que tinha tudo, tinha ar-condicionado, tinha lixão de ouro, tinha carros bons importados. Eu estou falando num contexto para vocês entenderem. Tinha tudo de bom e de melhor. E de repente olhou lá do primeiro andar, sei lá, do World Trade Center lá do céu, e viu Damião, e viu Joinha, e viu Enoque, e viu Tagino, e me viu, aparentemente vestidos, mas ele via nu. Aparentemente ricos, mas estava pedindo esmola a Satanás. Aparentemente tinha casa, mas era morador de rua porque não tinha o céu. E ele disse: eu vou lá. Eu não vou atentar propriamente para o que é meu, eu vou lá. Não basta eu lançar um casaco daqui de cima para ele cobrir-se, porque o casaco vai envelhecer. Não basta eu fazer com que ele ganhe na Mega Sena para ele comprar fazendas e mais fazendas, porque a alma dele vai continuar pobre. O jeito é eu ir lá. Papai, eu vou lá. Glória ao nome de Jesus. Eu vou sentir o que eles sentem. Eu vou passar frio, vou passar sede, vou sentir fome, vou sentir dor. Eu vou chorar que nem eles, para entender a dor de um ser humano, para no fim dar a eles, glória ao nome de Jesus, o prazer e a alegria que eu tenho de ser um cidadão do céu. Eles vão fazer tudo, vão lutar, vão se esforçar, vão trabalhar, vão pensar que o céu é o limite, mas nunca vão ter a alegria verdadeira do céu. Eles nunca vão sentir o que se sente aqui em cima. Eles nunca vão cantar como os anjos cantam. Eles nunca vão sentir a alegria que os anjos sentem. Mas eu vou lá para mostrar como é que funciona. Glória ao nome de Jesus. E não vou somente andar lá, eu vou morrer por eles. Eles vão ficar só de camarote assistindo. Eu vou pagar o preço que era para eles, a dívida que o diabo cobra deles todo dia. Eu vou cravar na cruz a cédula que é contrária. Vou despojar as potestades, os espíritos. Vou deixar o diabo pelado na cruz. Mas eles vão pra cá. Eu quero eles aqui em cima. Glória ao nome de Jesus. Por que você é tão egoísta? Porque eu sou tão egoísta, Jesus? Tem misericórdia de mim. Se tu fizeste o caminho contrário, todo mundo quer subir, ele desceu.
para dizer que só se sobe se descer. Tem que descer. O Pai desceu, o Jesus desceu, o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes está conosco. E a gente só quer subir, mas tem que descer, tem que descer para subir. Glória ao nome de Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento. Glória a Deus. Quando o diabo ofereceu tudo a Jesus lá em cima do monte, lá no deserto, e disse: os reinos do mundo, basta dar uma joelhada. Ele disse: vai-te, Satanás. Aí quando você abre lá em Apocalipse capítulo 7, agora eu acho que é o capítulo, eu sei que é depois da 7ª trombeta. Aí uma voz brada no céu e diz: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro ele teve que vencer lá no deserto a tentação de pegar os reinos do mundo de maneira antecipada. Porque ele queria não receber da mão de Satanás, ele queria receber da mão do Pai. Mas a gente luta, não quer, é do diabo, é dos demônios, é de tudo quanto é espírito maligno, e a gente quer receber os reinos do mundo. Não, espera, não se ajoelha, não baixa a guarda, lá na frente você vai receber do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Mas é lá na frente, é só nos pés de papai, você. Desculpa os irmãos que hoje eu tô assim. Ainda bem que não tem nenhum presbiteriano aqui. Tradicionalista. Oh meu Deus, vamos lá. Mas qual é a terceira razão? A gente vai encerrar aqui. Capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 ao 20 e 24, do versículo 20 ao 24. Exatamente, capítulo 1, versículo 20 ao 24. Quem achou pode ler. Segundo a minha intensa expectação e esperança em que em nada serei confundido, mas por toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto, da minha hora não sei então que devo escolher. Mas porque isso é melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O versículo 20. Olha o ser humano dizer isso, gente. Vocês prestaram atenção? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aí no versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, essa é a parte mais difícil. Se o camarada não consegue abandonar a religião, se o camarada não consegue abandonar o amor pelo luxo,
estou dizendo que a gente vai ter que ser pobre, miserável, viver. Não estou falando isso, eu estou dizendo que quando a gente usa as coisas, mas as coisas não usam a gente. Irmãos, a sequência da vida, coisas a gente usa, bichos a gente cuida, pessoas a gente ama e Deus a gente adora. Nunca inverta essa sequência, porque se você inverter, alguma coisa está errada. Aí esse homem abandonou a religião. Esse homem abandonou a possibilidade de viver uma vida tranquila e sossegada em Jerusalém. Podendo ser pastor de qualquer uma daquelas igrejas que ele até mesmo teria fundado. Porque não precisava Paulo terminar a vida dele como ele terminou. Se ele chegasse em Corinto, na igreja mais rica da Grécia, e dissesse, olha, eu quero ser jubilado aqui, os irmãos de Corinto receberiam ele com braços abertos, porque ele fundou a igreja. Poderia ser o presidente da convenção das igrejas da Ásia Menor, das igrejas da Galácia. Mas Paulo foi fiel à sua chamada até o fim. Glória ao nome de Jesus. Paulo teve todas as oportunidades, até quando o profeta Ágabo pegou o cinto dele, amarrou os pés e as mãos e disse, o dono deste cinto vai acontecer a mesma coisa, vai ser amarrado. E os irmãos imploravam, Paulo, não vá a Jerusalém. E ele disse, eu estou pronto a ser preso, a sofrer e a morrer por amor de Jesus. E quando todo mundo dizia, não, a única solução é se você não apelar para César, para ir para Roma. Mas ele foi fiel àquele homem que apareceu de noite e disse, assim como tu anunciaste o evangelho em Jerusalém, importa que tu anuncie em Roma. E ele disse diante do governador, eu apelo para César. E o governador disse, se você não tivesse apelado para César, você estava solto agora. E ele poderia ter dito, não, então acabou, retire o que eu falei. E ele disse, não, eu vou a César, porque eu ouvi uma voz de noite dizendo que eu serei usado por Deus em Roma. E eu tenho que cumprir não o meu desejo, não a minha vontade. E ele foi para Roma. O navio quase que não chegava. E ele, vendo a situação da viagem, dizia ao centurião, que era aquele chefe militar que comandava os soldados, rapaz, é melhor vocês não irem, por causa que o vento, a tempestade vai crescer e a gente não vai chegar em paz. Não vai, o vento vai vir por aí. Mas o centurião confiava mais no marinheiro do que nele, porque não sabia quem era Paulo. Eu vou dar ouvido à voz de um preso? Mas de repente o navio começou, o euroaquilão, o vento começou a bater. E daqui a pouco estava até o marinheiro com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Todo mundo desesperado, jogando tudo para fora. E no meio da tribulação, Paulo levanta dentro do navio e diz, não fiquem assustados, não se atemorizem, porque o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse que eu vou anunciar o evangelho em Roma. E ele disse mais, ele me deu todos quantos estão no navio, portanto ninguém vai se perder, só o navio. Imagina tu pisar em um lugar e Deus disser, eu te dei todos quantos estão neste recinto, todos são teus. Todos são teus.
Você já pensou o que é isso? Você pisar no lugar e... Agora, com o propósito de Deus, o propósito de Deus era que ele evangelizasse em Roma. E Deus estava disposto a fazer tudo para que ele chegasse ali. Até dar os presos na mão de Paulo. E os soldados já aperreados dizendo, vamos matar todo mundo para não fugir. E o centurião ficou tão apaixonado por aquela figura, que já não escutava mais o marinheiro, escutava Paulo. Paulo foi quem começou a dar as diretrizes no navio. Porque, irmãos, a direção das coisas está nas mãos daquele que Deus está com ele. Quando Deus queria fazer algo em Israel, não revelava o rei, chamava o profeta. E Deus está procurando um homem, mais do que aquele filósofo que andava com a lâmpada no meio-dia, dizendo, eu estou procurando um homem. Se eu não me engano era Diógenes, andava com a lâmpada no meio-dia, dizendo, estou procurando um homem. Deus está mais do que isso, ele está procurando um homem como Noé, para que quando ele olhe do céu à terra e veja todos os homens em pecado, mas ele tem a possibilidade de dizer, eu vou fazer uma arca. Eu estou procurando alguém para fazer uma arca. Ele disse ao profeta Ezequiel, eu procurei um homem que estivesse na brecha do muro. Se tivesse um homem na brecha do muro, os babilônios não tinham entrado em Jerusalém. Glória ao nome de Jesus. Enquanto Noé trabalhava naquela arca, todos bebiam, casamento, né? Não se divertiam e Noé era Meus irmãos, para finalizar, aonde Paulo pisava, os presos não fugiam. Vocês já prestaram atenção nisso? Lá em Filipos, as cadeias foram abertas. O carcereiro foi se matar pensando que os presos tinham fugido. Não fugiu um. No navio, os presos tinham a oportunidade de fugir, mas fizeram que nem Paulo. O espírito de Paulo, que tinha tudo para fugir, mas não fugiu, não escapou, foi sobre os presos, chegou todo mundo na praia e ninguém fugiu. Irmãos, eu estou falando isso para vocês hoje, mas vou confessar para vocês que eu ainda, não sei vocês aí, mas eu ainda não estou pronto para dizer posso todas as coisas. Se alguém aí, eu sei que é naquele que me fortalece. Se existe alguém aí que pode dizer isso, amém, Deus te abençoe. Mas para você dizer isso aqui, você tem que estar com o problema da eternidade resolvido dentro de você. Paulo disse, eu prefiro estar com Cristo. A vida não tem sentido se for para produzir frutos para vocês. A única coisa que me prende é a igreja. Produzir frutos para a igreja. Do contrário, eu quero estar lá. Eu não quero estar aqui mais. Quantos de nós temos medo de morrer? Porque, vamos falar a verdade, o problema da eternidade ainda não está sendo resolvido. Não está totalmente resolvido. Não está tão claro. Porque o nosso coração ainda está pegado às coisas. O meu ainda está pegado às coisas. Não sei o de vocês. Mas à medida que a gente for caminhando, um dia, eu tenho certeza que esse desejo de estar com Cristo, mais do que estar aqui, nascerá de uma maneira tão forte,
que você vai dizer: agora não importa, eu posso estar liso como a conta pode estar estourando de dinheiro, o meu negócio é o céu. Eu quero lá saber da vida daqui, eu quero o céu. Aí quando chegar nessa hora, aí você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos abençoe. Glória a Deus por tudo que o nosso irmão trouxe para nós nessa noite. Coisas maravilhosas, excelentes do céu, nós escutamos aqui. Agora tem um negócio, essa expressão tudo posso é uma expressão hedonista, onde as igrejas hoje, o povo, a sociedade, o mundo hoje vive essa expectação. É a salvação do homem pelo homem. É esse tudo posso. É tanto que eles botaram aqui, eles mudaram a expressão. Eles botaram tudo posso. Não é posso todas. Eles botaram tudo posso, tudo. O tudo vem primeiro. Eles querem tudo. E o que me chama a atenção é que essa expressão é uma expressão de, que Paulo botou aqui, é uma expressão de preparo e não de posse. É uma expressão de preparo. Eu tudo posso estar. Eu posso estar com fome e posso estar de barriga cheia. Mesmo assim eu estou feliz. Eu posso ter dinheiro no banco, posso não ter. Mesmo assim eu estou feliz. É essa expressão que fala Paulo. Porque se você vê o contexto, você vai ver exatamente isso. Você vai ver exatamente isso. E o que me chama a atenção também, viu, nosso irmão Edson, é que Paulo, ele coloca